Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês, tá? Domínio da função. Como é que a gente faz para calcular o domínio da função, beleza? Tem aqui a função, tá? F de x é igual a 2 sobre 3x mais 6. Como é que eu calculo o domínio dessa função? Então vamos lá. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar isso aqui, tá? Quando eu tiver uma equação, uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau, significa que esse número aqui de baixo ele tem que ser diferente de zero. Por que isso acontece? Ele tem que ser diferente de zero porque no denominador nunca pode ser zero. Então, por isso que a gente tem que colocar diferente de zero. Então, a gente vai pegar essa equação, 3x mais 6, diferente de zero. Tá? Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. Passando 6 para o outro lado, eu vou ter 3x diferente de menos 6. Logo, vai ficar x é diferente de menos 6 dividido por 3. E isso vai ser x diferente de 2. Menos 2. Beleza? Menos 2. Porque menos com mais vai dar menos. Então, o que acontece, galera? Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os números reais. Beleza? Todos os números reais. Todos. Menos quem? Menos o menos 2. Professor, por que menos o menos 2? Porque o menos 2 ele não pode entrar nessa função aqui. Porque se ele entrar nessa função aqui, o menos 2, ele vai zerar essa parte de baixo da função. E zerando a função, ela deixa de existir. Então, qual é o domínio da função? Quais os valores que eu posso atribuir aos valores de x ali? Eu posso atribuir qualquer valor, menos 2. Por quê? O menos 2 ele faz zerar esse denominador aqui. E aí deixa de existir a função. Então, o domínio fica dessa seguinte maneira. O domínio pode ser todos os números reais, menos o número menos 2, porque o menos 2 zera. Tudo bem? Então, sempre que no denominador tiver uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau, a gente tem que usar o símbolo de diferente. Tudo bem? Aqui, também o domínio da função. Só que no denominador, o que eu tenho? Eu tenho uma raiz aqui. Essa raiz, quando está no denominador, significa que esse número, que essa equação tem que ser o quê? Maior do que zero. Por que maior do que zero? Porque aqui ele pode ser até maior ou igual a zero. Tá? Maior ou igual a zero. Por que ele não pode ser igual a zero? Porque se ele for igual a zero, aqui no denominador de novo vai zerar. E aí ele tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Então, o que nós temos que fazer aqui? Ó? X mais 2 tem que ser maior do que zero. Professor, por que isso tem que ser maior do que zero? Porque eu, na parte do denominador, essa parte de baixo, ela não pode ser zero. Então, por isso que tem que ser maior do que zero. Então, toda vez que tiver uma raiz aqui no denominador, o símbolo que você vai ter que usar é o símbolo de maior. Beleza? Então, resolvendo essa equação aqui, vai ficar x, passa o 2 para o outro lado, então vai ficar x maior do que menos 2. Beleza? Então, aqui, ó, x maior do que menos 2. Então, quem é que vai ser o domínio dessa função, professor? Então, o domínio dessa função vai ser... Agora, essa função aqui, nós escrevemos de outra maneira. Vai ficar assim, ó, o domínio vai ser quem? O domínio vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que menos 2. E aí, esse vai ser o domínio da função, beleza? Então, o domínio da função vai ser todos os números reais, tá? Maior do que quem? Maior do que o menos 2. Então, pode ser qualquer número reais, mas ele pode ser todos os números reais maior do que menos 2. Menor do que menos 2 não pode, tá? Então, a função, o domínio dessa função pode ser todos os números reais, porém, tem que ser todos os números maior do que menos 2. Maior do que menos 2 é quem?
menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito ali, tudo bem? Então, o domínio da função, toda vez que tiver uma raiz, a gente vai usar esse símbolo de maior. Isso quando a raiz estiver na parte de baixo da fração. Quando a raiz estiver aqui, ó, tá vendo? Não é um denominador, a raiz está simplesmente é uma função, tá? Então, como é que eu faço isso? Então, a gente vai fazer assim, ó. 2x menos 4 tem que ser maior ou igual. Então, olha só, galera, a gente tem que memorizar isso. Quando eu tiver uma equação sem a raiz, o símbolo que eu uso é de diferente. Quando eu tenho uma raiz no denominador, aí eu vou usar o símbolo só de maior, beleza? Quando eu tiver uma raiz na parte que não é o denominador, beleza? Uma função, sem fração, tá? Somente uma raiz. Qual o símbolo que eu vou usar? Maior e igual, tudo bem? Então, cada situação tem um símbolo para você utilizar. Equação do primeiro grau ou do segundo grau, diferente. Uma raiz no denominador, maior, beleza? E uma raiz sem ser fração vai ser o quê? Maior ou igual. E aí, resolvendo isso aqui, ó, passo para cá, vai ficar 2x maior ou igual a 4, x maior ou igual a 4 dividido por 2. Logo, x vai ser o quê? Maior ou igual a 2. Então, como é que vai ficar o domínio? O domínio da função vai ficar todos os números reais, ó, x pertence aos reais, tal que x vai ser maior ou igual a 2. Beleza? Então aqui, ó, o domínio dessa função vai ficar o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Então aqui, o domínio da função vai ser todos os números maiores e agora pode ser igual a 2. Aqui não, aqui tem que ser maior do que menos 2. Então aqui, quem é que pode entrar? O 2, o 3, infinitos números ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Por que o 2 pode entrar? Porque eu tenho o símbolo de igual. Aqui, por que o menos 2 não pode entrar? Porque ele fala que tem que ser maior do que o menos 2, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? Dá uma pausa, dá uma olhada, tá? Revisa o conteúdo aí e qualquer dúvida, manda lá uma mensagem para mim, tá ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Valeu!